Em uma noite escura e tempestuosa, um grupo de amigos se reuniu em uma casa antiga e isolada, determinada a realizar um ritual que muitos consideravam apenas uma lenda urbana e invocar o homem da meia-noite. Armados com velas, fósforos, sal e coragem, eles estavam prontos para desafiar o desconhecido e testar seus limites. Às 23h55, os amigos começaram o ritual, escrevendo seus nomes completos em pedaços de papel e colocando uma gota de seu próprio sangue sobre eles. Em seguida, apagaram todas as luzes da casa e acenderam as velas, posicionando-se diante da porta de entrada. À meia-noite em ponto, cada um bateu na porta 22 vezes, com a última batida exatamente à meia-noite. Com o ritual completo, abriram a porta, apagaram suas velas e fecharam-na novamente. Reacendendo as velas rapidamente, eles espalharam sal ao redor de si mesmos, formando um círculo de proteção. Assim começou a longa e aterrorizante noite. Durante as horas seguintes, o grupo enfrentou uma série de eventos inexplicáveis. Portas rangiam, passos ecoavam pelos corredores, e sombras se moviam nas bordas de suas visões. A presença do homem da meia-noite era palpável, uma força opressiva que parecia brincar com seus medos mais profundos. As regras eram claras, e manter as velas acesas, permanecer em movimento, e nunca sair do círculo de sal. No entanto, o medo e a tensão faziam com que esses mandamentos se tornassem cada vez mais difíceis de seguir. Uma das amigas, Marta, em um momento de pânico, deixou sua vela apagar. Desesperada, tentou reacendê-la, mas suas mãos tremiam tanto que ela deixou cair a caixa de fósforos. A casa ficou em um silêncio mortal. Os amigos ouviram um sussurro frio e sinistro. E em um piscar de olhos, Marta foi arrastada para a escuridão, seus gritos ecoando pela casa. O resto do grupo, paralisado de terror, sabia que não podiam fazer nada para ajudá-la. A noite parecia interminável. Cada segundo arrastava-se como uma eternidade enquanto o homem da meia-noite os perseguia implacavelmente, testando suas mentes e espíritos. Finalmente, às 3h33, o primeiro sinal de alvorecer começou a despontar no horizonte. Com o fim do ritual, a presença do homem da meia-noite dissipou-se, e a casa mergulhou em um silêncio profundo. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as janelas, os amigos, exaustos e traumatizados, saíram da casa, levando consigo as lembranças terríveis daquela noite. Nunca mais falariam sobre o que aconteceu, mas sabiam que haviam escapado por pouco da ira do homem da meia-noite. E em seus corações, carregavam a certeza de que algumas lendas deveriam permanecer intocadas. Os amigos, exaustos e abalados, encontraram refúgio na casa de um dos membros do grupo, onde passaram o restante da madrugada em silêncio, tentando processar os horrores que haviam testemunhado. O desaparecimento de Marta pesava sobre eles como uma sombra, uma lembrança constante do perigo que haviam desafiado. Nas semanas seguintes, a vida voltou lentamente ao normal, mas o grupo nunca mais foi o mesmo. Cada um deles lutava contra seus próprios demônios, assombrado pelas memórias daquela noite. Eles decidiram se reunir novamente, dessa vez em um local público, para discutir o que havia acontecido e tentar encontrar algum consolo. Reunidos em uma cafeteria movimentada, os amigos compartilharam suas experiências, cada detalhe tornando-se mais real e mais terrível à medida que falavam. Foi então que perceberam algo estranho, e todos tinham pesadelos recorrentes desde aquela noite, sonhos nos quais o homem da meia-noite os observava das sombras, sempre à espreita, esperando uma nova oportunidade para puni-los. Desesperados por respostas, eles começaram a pesquisar a fundo sobre a lenda do homem da meia-noite. Descobriram que o ritual tinha raízes antigas, originando-se de um culto que acreditava na necessidade de enfrentar os próprios medos para alcançar a verdadeira libertação espiritual. No entanto, qualquer desvio das regras rigorosas resultava em consequências terríveis. Guiados por uma nova determinação, os amigos decidiram buscar a ajuda de um especialista em ocultismo,
na esperança de encontrar uma maneira de quebrar a maldição e, talvez, salvar Marta. Foram recebidos por um homem idoso, de olhos penetrantes e sabedoria acumulada ao longo de décadas de estudo do sobrenatural. Ele ouviu atentamente seus relatos e analisou os detalhes do ritual. Após uma longa pausa, o especialista afirmou que o homem da meia-noite não era um espírito comum, ele era um guardião de segredos obscuros, alimentado pelo medo e pelo desespero das suas vítimas. Para confrontá-lo novamente e salvar Marta, eles precisariam realizar um contra-ritual, algo ainda mais perigoso do que o primeiro. Sem outra opção, os amigos se prepararam para enfrentar o homem da meia-noite uma última vez. Na noite marcada, retornaram à casa abandonada, armados com novos conhecimentos e um plano ousado. Às 23h55, começaram o contra-ritual, desta vez com a presença do especialista, que guiava cada passo com precisão. À medida que a meia-noite se aproximava, a tensão no ar tornou-se quase insuportável. Quando o relógio finalmente marcou 0h, o homem da meia-noite apareceu, mais ameaçador do que nunca. O grupo, apesar do medo, seguiu as instruções do especialista, traçando símbolos de proteção e recitando antigas palavras de poder. O confronto foi intenso, um jogo de resistência contra o medo. Mas, finalmente, com um último esforço coletivo, conseguiram aprisionar a entidade em um círculo de luz. O espírito se dissipou em um grito aterrorizante, e a casa caiu em um silêncio profundo. Ao terminar o ritual, Marta apareceu, desorientada mas viva, como se tivesse sido arrancada de um pesadelo. Os amigos a abraçaram, lágrimas de alívio escorrendo por seus rostos. O especialista sorriu, satisfeito com o sucesso, e avisou que, embora o homem da meia-noite tivesse sido banido, o grupo deveria sempre respeitar as forças que desconheciam. A experiência os marcou para sempre, mas também os fortaleceu. Unidos por um laço indestrutível de amizade e coragem, prometeram nunca mais desafiar o sobrenatural, vivendo com a memória daquela noite como um lembrete das profundezas da escuridão que haviam enfrentado e superado juntos. A experiência os marcou para sempre, mas também os fortaleceu. Eles entenderam que algumas forças estão além da compreensão humana e que mexer com o desconhecido pode trazer consequências devastadoras. A lição aprendida naquela noite os acompanhou por toda a vida. Eles decidiram compartilhar sua história, não para buscar fama ou sensacionalismo, mas como um aviso sincero. Algumas lendas devem permanecer intocadas, e certos rituais nunca devem ser realizados. O sobrenatural não é um jogo, e as consequências de brincar com forças além do nosso entendimento podem ser mais terríveis do que qualquer um possa imaginar. Respeite o desconhecido e não desafie o que você não pode controlar. Com esse aviso, esperavam que ninguém mais tivesse que enfrentar o terror que eles experimentaram. Afinal, certas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas novamente.